Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, inscreva, deixe o seu like, hein? É sempre bom contar com você. Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, ajude-nos a divulgar o Evangelho, ajude-nos a iluminar consciências. Logicamente que os nossos comentários não são uma sumidade, mas são bastante esclarecedores para muitas pessoas e talvez o teu amigo e a tua amiga estejam precisando de ouvir essa mensagem. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos envolvendo, fortalecendo nossos corações para que a gente possa fazer esse estudo do Caminhos, Verdade e Vida, de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB, em que ele vai comentar o domínio espiritual. Sob o título de domínio espiritual, Emmanuel comenta então o versículo: Não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. Nenhum de nós estamos sós. Nenhum de nós estamos sem a paternidade divina. Deus sempre está conosco. Mas nós, na maioria das vezes, não sabemos captar essa energia divina, captar essas bênçãos de amor, e acabamos por trilhar caminhos tenebrosos, que acaba nos fazendo sofrer as injunções de cada dia. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Então, por todo lugar que a gente passar, por onde a gente for, teremos a companhia dessas forças estranhas, que tentam subjugar a alma, levando-nos para situações muito delicadas, de muito sofrimento. É necessário que tenhamos condições de nos erguermos e trabalharmos intimamente para o nosso fortalecimento, para o nosso empreendimento de cada dia, tornando-nos melhores. As forças exteriores é fácil de nós acharmos, mas precisamos identificar o ponto interior onde existe o plug. Qual o ponto, qual o nosso trauma, qual o nosso bloqueio que existe que vai permitir esse plug para que as forças exteriores possam nos induzir ao sofrimento. Entendendo isso, resolveremos uma boa parte do problema. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Naquele limiar da morte, as pessoas, ao invés de pensarem nas coisas espirituais, começam a fazer exigências descabidas, porque tudo vai ficar para trás. E aí, os avarentos querem as suas posses materiais. Certa vez atendemos um espírito que ele dizia ter 52 paletós. É o mesmo número de calças, 100 e poucas camisas, que valeriam o equivalente, uma soma muito grande de dinheiro. Aquelas roupas valiam mais de 20 mil reais. E ele queria as roupas, porque os sobrinhos que herdaram, porque ele não casou, não teve filho, os sobrinhos que herdaram queriam vender tudo para fazer dinheiro, para gozarem daquele dinheiro. E ele dizia, eles são tão burros que vão perder tudo, vão jogar tudo fora, aquilo é meu, eu quero aquilo para mim, eu tenho que ir lá proteger. E a gente foi conversando, foi orientando o espírito, e a gente só está trazendo esse caso porque condiz com o texto. E esse nosso irmão entendeu parcialmente a necessidade de progredir, de evoluir. Hoje, certamente, já está mais esclarecido no mundo dos espíritos. É porque a necessidade nossa de nos aprimorarmos, de nos aperfeiçoarmos e de buscarmos a luz do amor para prosseguirmos a nossa jornada de paz. Se ficarmos presos às nossas posses, como ficará? E aqueles que arbitrários, esses não trabalham, que eles clamam obediência, chegam no plano espiritual, achando que deverão ser obedecidos, achando que poderão dar ordens. Ao passo que, ao adentrarmos o mundo dos espíritos, temos que ser fiéis e obedientes aos nossos mentores, aos nossos protetores. Porque a eles compete nos direcionar para aqui ou para ali, pelo caminho que precisamos empreender para crescer. E os sentimentalistas, aquelas pessoas super sentimentais, querem lá os filhos, querem os netos, querem até alguns animais de estimação, mas o momento é dele, com a consciência dele, para buscar aqueles que lhe são afins, para estar em um mundo melhor. Se ficarmos presos a esses comezinhos, apenas nos ataremos a objetos de nossas paixões, levando-nos a sofrer. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo. Ensina-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Nunca tinha olhado por esse lado.
Naquele momento sublime, Jesus, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, meu Pai, como me glorificaste? Ele vê o propósito do Pai. Ele era ovelha dada em sacrifício para servir de exemplo para nós do caminho que deveríamos seguir, ou que deveremos seguir. Se procurarmos, então, essa paz íntima, essa paz interior, aí nós vamos começar a crescer, vamos começar a aprimorar nossos sentimentos e buscar a luz do amor, a luz da paz, a luz da fraternidade. Procuremos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, trabalharmos os nossos sentimentos, tal qual Jesus trabalhou. Naquele momento, ele não disse, por que estou passando por isso? Isso é injusto, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Meu Pai, como me glorificaste? Em algumas traduções está por que me abandonaste? Mas Jesus nunca ia sentir abandonado pelo Pai. Então, ao longo dessa caminhada, ao longo desse movimento de refazimento íntimo, de reestruturação, a gente vai encontrando a paz, se nós buscarmos raciocinar com Jesus. Porque nos momentos finais, o que mais precisaremos senão de buscar a Deus? Lembrarmos-nos das bênçãos de Deus para trabalharmos incondicionalmente no bem. Ligado naturalmente às mais diversas forças no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Todas aquelas forças negativas que ali estavam, ele simplesmente deixou que ficassem. Sintonizou com o Pai, sintonizou com a essência da vida, buscando o amor acima de tudo. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Chega diante de Pilatos, naturalmente, sem nenhum temor, conversa com Pilatos, e vocês pensam que ele mandou Pilatos para o inferno, que Pilatos ficou no inferno? Quem já leu a sequência de livros O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade sob a Mão da Misericórdia, vai entender que Pilatos, a partir da reencarnação expiatória que teve após aquele momento, ele só tem reencarnações missionárias. Ele cumpriu bem a função que era para ele cumprir. Porque Jesus disse que ele veio para cumprir a lei e não para derrogá-la. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressiona. Diante de Caifás, ele chega, conversa, mostra todo o seu poderio, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento e deixa Caifás ainda mais irado. Amava eternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Tinha amor por todos os familiares, por todos aqueles que estavam ali, mas não ficava com o coração preso àquele sentimentalismo. Sabia que naquele momento final, poucos teriam condições e possibilidades de estar perto dele. Cultivava, com admirável devotamento, o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Ele poderia ter continuado entre nós pelo tempo que quisesse. Poderia ter se desmaterializado naquele momento que eles foram pegá-lo no Monte das Oliveiras. Sairia despistadamente e não seria visto, porque ele tinha esse poder de se afastar dos locais sem ser visto. Fez isso muitas vezes. Mas ali era o momento do testemunho final. E ele se entrega à vontade do Pai, naturalmente. O ato de Judas não lhe arranca a maldição. Pelo contrário, ampara Judas sempre e sempre vai amparar Judas. Judas é apenas condenado por alguns homens insensatos que ainda não aprenderam a amar como deveriam amar. Mas Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua magistral bonomínia, ampara-nos e ampara Judas eternamente. E a última encarnação de Judas foi como Joana d'Arc, dando a vida pela salvação da França do domínio inglês. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. Tantas pessoas ele curou, tantas pessoas ele ajudou, e eles estavam ali diante dele, zombando, rindo, alguns até tirando pedra, zombeteiramente. Ele entende e sabe que no decorrer dos séculos aquelas consciências se dobrariam às evidências do Evangelho e seriam fiéis trabalhadores do bem. Mas ali naquele momento, eles ainda não davam conta.
O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe intibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. As mulheres sensíveis choravam a sua prisão, choravam a sua condenação, mas ele mantém firme e sereno. E o sarcasmo da multidão deixa-o seguir serenamente. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Já citamos antes. E tem a companhia de 2 ladrões. Um maldiz aquele momento. O outro o bendiz e reconhece a grandeza de Jesus. E ele oferece o paraíso, que ele poderia conhecer o paraíso. E depois, certamente, reencarnar em singelas missões de amor e de fraternidade, sempre. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Jesus, então, naquele momento, ele segue caminhando, amparando e amando, fortalecendo-se cada vez mais. A sua paz, a sua serenidade não se abala diante de nada daquele momento, porque o domínio espiritual é de profunda e imperecível realidade. Isso para ele era uma verdade absoluta. E ali mesmo, ele vai caminhando naqueles transes dolorosos, mas com a consciência tranquila. É levada à justiça divina, entendendo que os nossos corações ainda não pertenciam a Deus, como deveriam pertencer para ajustarmos aos bons sentimentos e irradiarmos de nós os melhores sentimentos. Então, ele segue com o coração fiel dirigido pela divina vontade, sem mágoas, sem blasfêmias, sem maldições e rogando as bênçãos dos céus para todos aqueles que ali estavam. Porque qualquer palavra que ele dissesse de forma contrária à vontade de Deus, coitada da humanidade. Então, Jesus se mantém fiel a Deus. Apesar dos martírios, dos sofrimentos, das torturas, ele vai naturalmente, amando, servindo e construindo o seu mundo íntimo para fortalecermos-nos no amor divino. Domínio espiritual. Não estou só, porque o Pai está comigo. Nunca estaremos sozinhos. Sempre estaremos na companhia do Pai. Sempre estaremos com a nossa centelha divina ligada a Deus. E Jesus, como ministro de Deus para a Terra, gerenciando este planeta com amor e sabedoria, sempre estará inspirando nossos corações ao bem, independente dos caminhos que estivermos seguindo. Porque um dia, Ele sabe muito bem que um dia despertaremos para Deus e caminharemos com as forças do bem rumo à eternidade. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Uma fonte de luz para iluminar nossos caminhos, para nos amparar e para nos auxiliar ao longo da jornada.